Glória a Deus, bem-vindos a mais uma célula IA Alfa Morumbi, bem-vindos a mais um tempo de palavra, mais um tempo de sermos fortalecidos nas promessas do Senhor, de sermos acrescentados através do seu Espírito, e que a palavra dessa noite possa te trazer um alento para os dias que estão adiante de você. O tema da nossa mensagem hoje, gente, é um tema que é bastante propício para os nossos dias, e é uma palavra muito forte, é uma palavra muito poderosa também, embora eu gosto sempre de pontuar que a Bíblia, ela não é como se fosse um livrinho de receitas que você deve seguir ali, né, fazendo um checklist nas coisas meramente por executar aquilo na determinada sequência, como se isso fosse produzir alguma bênção nas nossas vidas. É claro que quando nós lemos a palavra, quando nós temos entendimento daquilo que está na Bíblia, quando nós seguimos aquilo que está lá, dentro de um contexto de interação, de relacionamento com Deus, e isto sim vai fazer a diferença na minha vida e na sua. Eu não sei qual é o nível de relacionamento que você tem com o Senhor, eu não sei qual é o nível de entendimento que você tem do próprio Deus vivo, mas mais do que isso, porque isso vai ser, claro, né, o fator preponderante, o fator principal para as nossas vitórias, mas dentro do nosso tema hoje, que é vitória diante da crise, ok? Vitória diante da crise, por mais que o nosso relacionamento com Deus seja ou mais profundo, ou mais raso, ou até não seja nenhum, porque eu não sei como fazer isso, eu quero te dizer que, embora a gente possa estar nessa posição, as crises, elas chegam para todos nós, independente de nós crermos ou não crermos. As crises, eventualmente, vão chegar diante de todos nós, independente se nós já amamos a Deus ou nós nem sabemos quem é Ele. Se nós ignoramos a existência do Deus vivo, ou se nós já temos experiência constante com Ele. Então, essa palavra é para você, para que você esteja fortalecido para o tempo de crise que possa vir diante da sua vida, ou essa palavra vai servir para você, que já está no meio de um tempo difícil, já está no meio de, né, literalmente, um abalo, seja emocional, seja físico, alguma coisa que esteja já acontecendo na sua vida, que essa palavra possa falar muito profundamente ao seu coração, sabendo que tudo aquilo que nós vamos estar trazendo aqui, a verdade que vai estar sendo trazida aqui, ela é uma verdade que tem como objetivo, primeiro, habitar dentro do seu coração, e a partir daí, num relacionamento com Deus, você começar a ver o agir dele na sua vida. Existe uma diferença, gente, muito clara, e uma diferença muito grande entre alguém que não conhece a Deus, alguém que não tem relacionamento com Deus, passar por uma crise, e alguém que tem relacionamento com Deus, e alguém que conhece a Deus, passar por uma crise. Porque, como eu falei, a crise vai chegar eventualmente para todos, mas aquele que anda com Deus, mas aquele que ama o Senhor, esse vai receber um amparo, esse vai ter um tratamento especial da parte dele. Sim, um tratamento especial, porque uma coisa é quando nós falamos que Deus ama a todos iguais, de maneira igual. Mas a Bíblia fala sobre Deus ter prazer naqueles que têm fé, naqueles que caminham em fé. Então nós estamos falando de uma outra atmosfera já de relacionamento. Lembrando que o amor de Deus é um amor incondicional. Ele é um amor que existe independente dos seus pecados, do que você faça de certo ou de errado. Mas o prazer que o Senhor tem na vida de uma pessoa, ele só ocorre quando você anda em comunhão com Ele. Amém? Se você nunca teve comunhão com Deus até hoje, hoje vai ser uma grande oportunidade para começar um relacionamento que vai produzir alegria no seu coração por todos os seus dias, nos fáceis e nos difíceis. Amém? Eu queria trazer um texto para vocês, para a gente falar sobre esse tema, né, vitória em tempo de crise. E esse texto está lá no livro de Lucas, ok? No Novo Testamento, no capítulo 22. E nós vamos ler do versículo 39 ao versículo
46, ok? Lucas 22, versículos 39 a 46, e a Sagrada Escritura diz o seguinte: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Normalmente, gente, nas ministrações que nós fazemos, nós vamos abordar muitos textos da Bíblia. Vamos pegar, às vezes, os heróis do Velho Testamento, pessoas de fé, né, que viveram antes da aliança com Cristo Jesus, ou seja, aqueles que vieram antes de Jesus. Então, gente, esse texto que nós estamos vendo aqui, no Novo Testamento, nós estamos falando não apenas de um herói da fé, como o que nós já vimos algumas ministrações sobre Abraão, sobre Davi, Elias, Eliseu, Isaías, mas nós estaremos falando especificamente de Jesus Cristo. Amém? Então, a pessoa de Jesus, hoje, ele pessoalmente vai nos trazer uma direção e como nós podemos ter, então, a vitória em tempos de crise. Amém? Eu quero dar só um panorama um pouquinho do que está acontecendo aqui quando nós lemos esse texto de Lucas 22. Nós estamos falando aqui de um período muito importante na vida de Jesus. Ele havia passado recentemente pela última ceia com os seus discípulos. Nessa ceia, né, houve a maior, talvez, interação de intimidade entre eles, quando ele foi lavar os pés, quando ele declarou que haveria um deles que iria traí-los. Eu acho até curioso que, quando Jesus coloca isso, a Bíblia até relata que eles conversaram entre si, mas não houve uma comoção tal de falar assim, não, vamos descobrir agora quem é esse traidor, isso não vai ficar assim, não. Mas você vê que eles talvez estivessem tão aturdidos com as informações que Jesus estava dando, com a postura que Jesus estava tendo diante deles naquele momento, que seria a última ceia que ele passaria com seus discípulos, que, gente, eram seus amigos aqui. Falhos, com limitações, mas eles eram os seus amigos aqui. Então, Jesus saiu da última ceia, já sabendo que iria ser traído, já sabendo que precisaria ir para a condenação e depois, posteriormente, isso, a crucificação. Então, ele já estava ciente de todas essas coisas quando ele saiu para orar no Monte das Oliveiras. Então, esse contexto todo que nós estamos falando aqui está acontecendo literalmente entre a última ceia com seus discípulos e o momento onde ele é preso no Jardim das Oliveiras ou no Getsemane, e aí vai ser levado aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, a partir daí começa toda aquela lista extensa de coisas que ele passa, né? As bofetadas, as cusparadas, a sua condenação não tendo crime nenhum. Então nós estamos exatamente no meio dessa situação. No momento que ele tem essa última ceia, o momento da sua condenação e crucificação. E ninguém melhor do que ele, que esteve enfrentando talvez a maior crise que alguém pudesse enfrentar. Nenhum de nós conseguiria passar por o que ele passou, como ele passou, mas era necessário que ele passasse dessa maneira. E eu queria dar uma ênfase com relação ao nível de crise que ele estava enfrentando naquele momento, para que talvez a gente consiga compreender um pouco melhor, embora alcançar, né, na plenitude o que seria isso, vai ser muito difícil. Mas eu quero trazer um pouquinho para vocês do que é que ele estava enfrentando naquele momento tão difícil, o momento mais difícil de todo o seu ministério. Eu quero usar 2 textos para a gente começar a falar. Um que está em Hebreus, no capítulo 5, versículos 8 e 9, e o outro que está no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8.
Então, lá em Hebreus 5, 8, 9, diz assim: embora fosse filho, e filho aqui com letra maiúscula, ou seja, filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ok? E em Filipenses 2,8 está escrito assim: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que é importante quando a gente linka esses dois textos aqui? Primeiro, lá em Hebreus, fala que ele aprendeu a obediência. Aí eu não sei se você já parou para refletir sobre esse texto e se perguntar, mas espera um pouquinho, se ele aprendeu a obediência, significa que ele era desobediente? Será que ele teve um momento da sua vida onde ele realmente não estava andando muito alinhado assim, e determinadas situações fizeram com que ele fosse aprendendo isso? Não. Lembrando, gente, que se Jesus tivesse sido desobediente em algum momento da sua vida, e acredite, ele não foi, mas se ele tivesse sido, se hipoteticamente isso fosse possível, ele teria pecado. Por que ele teria pecado, gente? Só a gente voltar lá para Adão. Qual foi o pecado de Adão, gente? O pecado de Adão não foi comer do fruto da árvore, né, que Deus tinha estabelecido que não comesse. O pecado de Adão não foi comer, o pecado de Adão foi desobedecer. Adão pecou muito antes de colocar o fruto na boca, porque quando ele decidiu que ele iria comer, ali ele já tinha pecado no seu coração, e o seu pecado foi a desobediência. Então Jesus, ele foi obediente em todas as coisas, mas o ápice da sua obediência, e é isso que o texto está tentando trazer aqui para nós, né? A grandiosidade, né? O ponto mais alto de toda a sua obediência foi ter chegado diante do Pai, lá no jardim, né, no Getsemane, no Monte das Oliveiras, sabendo as coisas que estavam por vir, e ele se submeter ao seu chamado e falar: Senhor, se puder passar esse cálice de mim, melhor, mas se não, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ali ele não estava falando com Deus, seja feita a tua vontade, no sentido de quando você ora, por exemplo, para saber se você vai pegar um emprego ou outro. Ó, Senhor, eu estou com 2 propostas de emprego, mas eu quero escolher aquele que é o melhor para mim, seja feita a tua vontade. Não é como você vai um dia viajar para algum lugar, olha, Senhor, eu estou com um projeto, eu quero viajar com a minha família, para a gente tirar férias, mas seja feita a tua vontade. Ou então o solteiro ou a solteira estão ali buscando um casamento e colocam diante do Senhor a vida de uma pessoa e fala: Senhor, olha, se essa moça ou se esse rapaz for o que o Senhor tem para mim, então seja feita a tua vontade. Eu não estou falando desse nível de seja feita a tua vontade. Eu estou falando do nível de seja feita a tua vontade da seguinte maneira: eu vou morrer. Eu vou ser humilhado, eu vou sofrer muita dor física, uma dor extrema, e eu vou morrer. Seja feita a tua vontade. Que, gente, esse nível de submissão e obediência nenhum de nós um dia fez. Nenhum de nós. Então, Jesus estava diante da sua maior e mais importante decisão, se submetendo ao Pai, mas enfrentando a maior crise da sua vida. E é justamente por conta desse aprendizado, né? Porque ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, porque ele foi até o nível mais alto que se poderia ter. E é por causa disso, porque ele venceu, que eu e você também podemos. Amém? Tem um texto lá em Provérbios 24:10, olha que interessante que ele fala: se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. E aqui, quando nós vemos esse texto falando do dia da angústia, não é nenhuma angústia comparável àquela que Jesus estava sofrendo no Getsemane. Claro, alguém pode falar assim: mas Carlos, ele é Jesus, é o Filho de Deus. Ele é Deus. Logo, ele não tem problema com relação a isso. Eu não sou Deus, ele é. Ele passa por isso fácil, eu não consigo. Eu quero te dizer, primeiramente, que quando Jesus encarnou, ele abriu mão da sua essência divina. Ele abriu mão da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença. O poder que havia na vida de Jesus e os milagres que ele fez através do Espírito Santo, que habita dentro de todo aquele que confessa a Cristo como Senhor.
e entrega o seu coração para ele. Então não havia desculpas nenhuma, nem para mim, nem para você, para falar, mas ele é Deus. Ele pode passar pelas crises, ele não sente nada. Mentira. E eu vou te provar aqui que ele sim sentiu a crise. Sentiu a crise de uma maneira como nenhum de nós sentiu. Mas ele venceu. Amém? A sua maior vitória foi ali no Monte das Oliveiras. Ué, a maior vitória não foi na cruz do Calvário? Não, a maior vitória foi no Monte das Oliveiras, gente. Porque ali, quando ele se levantou para ser preso, no coração dele já estava consumada a sua entrega. Não estava consumado na cruz do Calvário, mas no seu coração já estava claro: eu vim para morrer pelos pecados de todos. Ali, no Monte das Oliveiras, ele teve a vitória. A vitória não se estabeleceu naquele momento, ela se estabeleceu depois. E que isso sirva de alerta para nós. A nossa vitória não é estabelecida no dia que ela chega nas nossas mãos. A nossa vitória é estabelecida no dia que o nosso coração, com fé, está ciente de que ele já está agindo a nosso favor. É nesse dia que começa a tua vitória. Amém? Então, se mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Graças a Deus que a nossa força é pequena, mas a força do Senhor em nós, essa sim é poderosa para nos dar a vitória. E nós vamos ver, através de 5 tópicos, ok? Como Jesus fez para vencer a sua maior vitória. Vencer diante da sua maior crise, da sua maior batalha. E o que é muito legal de tudo aquilo que concerne a vida de Cristo é que ele, por conta das suas vitórias, transferiu essas vitórias para nós. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Não em nós mesmos, mas por aquele que morreu por nós, por aquele que ressuscitou por nós, por aquele que venceu por nós. Amém? Então, a primeira coisa que Jesus fazia, ok, que serve para nós também, que serve para você praticar, e que fez dele um vencedor diante do dia de maior crise. Primeiro tópico que nós vamos falar, que é orar continuamente, ou orar sempre. Nós vimos lá no versículo que nós lemos, de Lucas 22, está escrito lá, Jesus saiu como de costume. Ou seja, como é que Jesus tratava esse momento de oração? Quando ele estava num momento muito difícil, por exemplo, com os judeus perseguindo ele, ou quando alguma cura muito forte era necessária, algum milagre muito poderoso era necessário, então, naqueles momentos em específico, ele saía para orar? Não. Jesus tinha uma vida de oração. E ele procurou trazer esse entendimento para os seus discípulos, para que eles também pudessem ser praticantes desse mesmo estilo de vida. Porque, gente, vida de oração é um estilo de vida. Não é você orar quando você precisa de alguma coisa ou quando você deseja alguma coisa, não é você orar apenas quando está passando por um momento difícil, ou não é apenas orar quando você tem uma grande vitória. É orar sempre. Vida de oração. Sabe, gente, a oração, ela não é uma maneira pela qual nós mudamos o coração de Deus sobre determinado assunto ou aspecto. Eu acho muito curioso que é ensinado oração para nós, para todos nós que frequentamos a igreja, é ensinado oração como alguma coisa básica. Isso é normal. Você entra numa igreja, você sabe que oração é importante. Mas muitas pessoas acreditam que a oração serve para eu mover o coração de Deus e mudar alguma coisa lá, talvez mudar a ideia dele, talvez acrescentar alguma coisa que ele não está vendo, e que ele possa olhar para mim e realizar esse milagre, seja ele qual for, algo que eu preciso, ou seja, algo que eu desejo. Sabe, gente, oração é uma coisa muito importante na nossa vida, porque Deus é perfeito. Deus não precisa de mudança. Deus não precisa de aperfeiçoamento. Então, quando nós oramos, todas as coisas são notórias, são descortinadas diante dos olhos dele. Não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus, ao seu entendimento, à sua percepção e ao seu conhecimento.
Absolutamente nada. Então, sabendo disso, gente, quando nós oramos, nós não oramos para mudar o coração de Deus. Nós oramos para mudar o nosso coração. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu conheço o seu coração. Quanto mais eu conheço o coração de Deus, mais eu conheço o que move esse coração, os seus princípios, as verdades. E quanto mais relacionamento eu tenho com Ele, mais essas verdades passam a ser as minhas verdades também. Não sou eu que mudo o coração dele. É Ele quem muda o meu. Só que as pessoas têm esse costume de orar em determinados momentos da sua vida. Você foi chamado para orar todos os dias. Foi chamado para orar constantemente. Foi chamado para orar sempre. Amém? Vida de oração é o primeiro passo para você chegar no dia da sua vitória. Amém? Segundo tópico importante a respeito de Jesus com relação a como enfrentar as crises. Cercar-se de pessoas de fé. E os seus discípulos, como a gente leu lá no texto de Lucas, né? E os seus discípulos o seguiram. Embora o texto de Lucas esteja simplificado, do tipo, seus discípulos o seguiram, ele não dizia quantos eram nem quais eram, mas quando você pega no livro de Marcos, e você vai ler na mesma etapa em que nós estamos falando aqui, ou seja, depois da ceia, quando Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar, você vai ver que ali, na verdade, Jesus puxou 3 dos seus discípulos mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Então, sim, Jesus tinha um grupo de 12, ok? Desses 12, claro, não era o traíra, certo? Judas. Mas, mesmo dos 11 restantes, tinham 3 que eram aqueles realmente que eram os do coração. E foram com esses 3 que Jesus, então, foi compartilhar esse momento que foi o momento mais difícil da sua caminhada, do seu ministério aqui, onde ele esteve diante da maior crise que ele teve para enfrentar, que foi justamente o momento onde ele foi se submeter à vontade do Pai e permitir que todo o pecado da humanidade viesse sobre ele, para que no sacrifício nós todos fôssemos perdoados, nós todos fôssemos sarados, né? Lá em Marcos 14, 33, que é o texto que eu estou falando para vocês, diz assim, e tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Lembra? Quando nós estávamos falando aqui, mas Jesus é Deus. Então ele enfrenta as dificuldades e para ele não tem problema. Mas o texto fala que ele começou a ter pavor e a angustiar-se. Por quê? Porque ele ia ter que enfrentar a morte, porque ele ia ter que enfrentar tudo aquilo que estava diante dele. A humilhação, a condenação, o ódio das pessoas. Então ele sentiu angústia também. Sabe, gente, a gente não tem desculpa para falar assim, mas Deus não sabe o que eu estou passando. Eu quero te dizer, ele não só sabe como ele viveu. Ele não viveu o que você está passando. Ele viveu coisas muito piores do que você já viveu. Das quais você, se tivesse que passar, talvez não sobrevivesse. E ele passou isso por você. Amém? Então Jesus, mesmo sendo perfeito, mesmo sendo filho de Deus, ele não abriu mão de andar com pessoas que pudessem, de alguma maneira, ser um alento para ele naquele momento de luta. Então, qual é a situação? O que nós devemos fazer quando nós passamos por uma crise nas nossas vidas? Qual é o direcionamento que nós devemos ter? Nos isolar? Ficarmos sozinhos? Ou então buscar qualquer pessoa para andar com a gente? Olha, tem uma coisa que eu posso falar para vocês a respeito da minha vida. Eu não nasci num lar evangélico, vamos dizer assim. Era um lar cristão, mas não éramos praticantes, nós não íamos na missa, nós não tínhamos relacionamento com Deus nenhum. A gente tinha um título, católico, apostólico, romano, um título e nada mais. Um título que não servia para nada, para nada. Nós não tínhamos relacionamento com Deus. E eu consigo muitas vezes, olhando para esse tópico que nós estamos falando de andar com pessoas de fé, né?
Quais eram as minhas atitudes antes da minha conversão e depois? Nos momentos de crise que eu passei antes da minha conversão, qual que era a sacada para tentar resolver o problema? Chama os brother, vamos tomar uma que vai passar tudo. Bom, a verdade é o seguinte, gente. Primeiro a gente não tomava uma, tomava várias. Gastava dinheiro e todo aquele problema que a gente estava enfrentando continuava existindo, não mudava nada. Qual é a diferença de quando eu entreguei minha vida para Cristo? Diante das crises, eu chamei pessoas para orar comigo. Olha, eu estou passando um momento difícil, estou sentindo que minhas forças estão exaurindo, estou desesperançado. Ora comigo. Porque até para orar está difícil. Porque acontecem essas coisas. Então você discerne aqui dois momentos distintos de uma pessoa. Uma, tenta resolver as coisas com a ferramenta que tem na mão. Não funciona. A outra é você usar as ferramentas que Deus estabeleceu. Então uma das coisas que eu louvo a Deus são as pessoas de fé que caminharam comigo e daquelas que caminham hoje comigo, nas quais eu sou muito grato a Deus. Em momentos de crise, gente, não se isole. Essa é uma estratégia do nosso adversário, do diabo. Fazer com que você tenha esse sentimento de que ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe o nível de luta que eu estou vivendo e você se isola, você se fecha e fica sozinho. Quando nós estamos sozinhos, somos um alvo fácil. Ande com pessoas de fé. Não é andar com qualquer um. Sabe, gente? E nesse aspecto, eu tenho que falar até abertamente. Dentro da própria igreja, não é com qualquer um que você vai contar no dia da crise. Porque tem gente que está na igreja, gente, que a gente costuma falar que a igreja é como se fosse um grande hospital, né, onde todos estão sendo tratados. Mas tem gente ali que vai sentar com você para contar piada, dar risada e falar mal dos outros, achando que com isso vai melhorar o seu humor. Como se fosse o seu humor que tivesse um problema. Eu quero te dizer, não ande com gente assim nos momentos de crise. Seja bênção com aqueles que são fracos na fé, mas não espere deles e nem busque neles alguma coisa. Naqueles que têm pouca fé, seja uma pessoa que busca andar com aqueles que têm fé, com aqueles que têm princípios, com aqueles que amam a Deus. Amém? Os dois extremos são ruins para nós. Não se isole, porque isolado você fica fragilizado, ainda mais suscetível a ataques do adversário. E não se junte com pessoas que não possam acrescentar na sua fé, que não possam gerar fé na sua vida, pessoas que andem com você, servindo o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Nós não fomos chamados para andarmos sós. Veja lá Provérbios 13, 20, por exemplo, a palavra do Senhor fala assim: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Sabe o que eu vou falar para você, gente? Quando fala aqui do tolo, não é o tolo que está no mundo, a pessoa que está perdida, a pessoa que não está nem aí para Deus. Tem tolo dentro da igreja. Então, cuidado com quem você anda. E nos momentos de crise na sua vida, se você estiver passando ou se um dia você for passar, tenha um rol de pessoas de fé, pessoas que amam a Deus, pessoas que caminham com Deus, pessoas que são cheias do Espírito Santo, porque são essas que vão ser alento na sua vida. Sabe, Jesus chamou esses discípulos para caminhar com ele e nesse momento difícil, como o texto fala que ele começou a ter pavor e angustiar-se. E os caras dormiram de tristeza. Certo? Os caras dormiram. Mas Jesus, mesmo sabendo das limitações deles, preferiu levar estes 3 homens do que levar qualquer outra pessoa. Por quê? Porque pelo menos esses 3 estavam buscando caminhar com ele. É uma única direção, entende, gente? Infelizmente, tem gente dentro da igreja que não está nem alinhado com o propósito de Deus. Talvez esteja só procurando a bênção, talvez esteja só procurando a solução de um problema, talvez esteja procurando alimentar o seu ego. Não sei, tem muitos motivos.
mas cerque-se de pessoas de fé. Amém? Lá em Provérbios 27:17 tem um texto muito bonito que também fala assim, como o ferro com o ferro se aguça, né, se afiam, assim é um homem ao seu amigo. Ou seja, quando você anda com pessoas de fé e tem relacionamento, tem proximidade, essas pessoas não vão ser só aquelas que vão te ajudar no momento difícil, mas elas também vão puxar a tua orelha se for necessário. Porque amigo não é aquele que te faz sorrir como quem conta piadas ou quer tirar o peso das suas costas tentando aliviar aquela situação. Amigo é aquele que fala para você o que é. E embasado na palavra de Deus. Olha, isso aqui você precisa mudar. Parte dessa crise que você está passando é fruto das suas próprias decisões. Então, amigo é aquele que vai não apontar o erro para te destruir, isso não é amigo, mas é aquele que vai mostrar para você onde você precisa melhorar e vai falar assim, eu sou o primeiro a te dar a mão aqui para ir nessa direção que vai te dar a vitória. Amém? Se você está sofrendo, não fique sozinho. Procure alguém que ama a Deus, alguém que tem relacionamento com Deus. Jesus se cercou de pessoas que tinham fé. Limitadas, mas tinham fé. Procure se cercar de pessoas que tenham fé. Amém? Terceiro, submeter-se à vontade de Deus. Diz lá o texto de Lucas 22, nos versículos 41 e 42. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Na verdade, aqui é uma distância, tá, gente? Eles não tinham como falar X metros, X pés, polegadas, jardas. Então, é um tiro de pedra, só para você entender, é a distância que ele se colocou e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe, gente, o que estava aqui por detrás dessa expressão e dessa declaração era algo extremamente poderoso. Jesus estava sentindo a aflição, o medo, o pavor, a angústia das coisas que estavam por vir e do pecado de toda a humanidade caindo sobre ele. A condenação de toda a humanidade caindo sobre ele. E ele chega diante do seu pai, sabe? E outra, ele e o pai, não é muitas vezes como o relacionamento que nós temos com os nossos pais terrenos aqui. Talvez você tenha tido um relacionamento fantástico com o seu pai. Talvez você tenha tido um relacionamento mais raso com o seu pai, ou às vezes nenhum até. Eu quero dizer, o relacionamento de Jesus com o pai, com o seu pai, era perfeito. O que um sabia, o outro sabia. E ainda assim ele fala, pai, se queres, passa de mim esse cálice. Se pudesse, se tiver um outro jeito, passa de mim esse cálice. Mas se não tem, seja feita a tua vontade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que foi fácil aceitar essa vontade para Jesus? Tipo assim, não, tranquilo, Senhor, essa é a tua vontade? Tô dentro, vai ser fácil. Você acha que foi fácil para Jesus ter que aceitar essa vontade? Não, não foi. Claro que não foi, senão ele nem teria feito essa pergunta. Agora, você concorda comigo que ela foi boa, perfeita e agradável? Não entendi, como assim? Ele não foi humilhado, condenado, esbofeteado, chicoteado, foi literalmente moído e crucificado? Como pode ter sido boa, perfeita e agradável essa vontade se realizar? Gente, olha o que o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11, né, 700 e poucos anos antes de tudo isso acontecer, olha o que o profeta Isaías falou a respeito deste momento. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles, ou seja, de todas as pessoas, levará sobre si. Esse texto de Isaías 53 está apontando para Jesus. Isaías estava falando de Cristo sem saber quem era, porque ele nem viveria para conhecer a Jesus. E aqui o que está acontecendo é Deus falando assim, olha, a minha vontade vai ser boa, perfeita e agradável, e ele vai submeter a ela, porque ele vai ver o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe, não é quando você se empenha em fazer alguma coisa que dá trabalho e no final não rende nada.
sabe, dá tudo errado, você perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu recursos, dá aquela sensação de, meu Deus, que porcaria que aconteceu, né? Com Jesus, não. O seu trabalho foi perfeito. Por quê? Porque ele se submeteu a Deus. Foi fácil? Não foi. Era o que ele queria? Se fosse o que ele queria, desde o começo, ele nem teria perguntado. Gente, se está lá que ele orou perguntando ao Senhor, se queres, passa de mim esse cálice, é porque ele também não queria. Mas ele se submeteu. Sabe, gente, hoje a gente vive num tempo onde a gente fala aí, né, que é muito mimimi, né? É isso que a gente vive hoje, um tempo de mimimi. Hoje, eu vejo as crianças mandam nos professores na escola. No meu tempo, não era bem assim, não. O negócio era sério. Tudo bem, eu não sou do tempo da palmatória, que nem os meus pais foram, sabe? Quando saía da linha, tomava com a varinha ali, ou com a régua na mão, palmatória. Não é desse tempo. Mas nós reconhecíamos a autoridade. Hoje, filhos mandam nos pais. Eu sou de um tempo que erguei a voz para o meu pai, tomar cuidado para não perder os dentes da boca. Era muito sério isso. E isso, de certa forma, mostrava a nossa submissão diante de uma autoridade. Hoje as pessoas não têm mais submissão. Hoje as pessoas acham que o seu direito é maior do que todos à sua volta. Não, o meu direito é mais importante que o direito do outro. Infelizmente, muitos desses princípios têm se perdido. Mas se você quer ver a vitória de Deus na sua vida, se você quer ver a vitória de Deus na sua vida, você vai ter que se submeter. E não se submeter com um peso, mas se submeter sabendo que, por mais que não seja a maneira mais fácil, não seja a maneira como você quer, não seja a maneira que aparentemente vai trazer melhores resultados, aparentemente, você vai se submeter para que se cumpra na sua vida a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável. Amém? Não espere ser moído para se submeter. Se submeta de coração. Se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, volte ao passo número 1. Entendeu? Eu não sei qual é o que Deus tem para a minha vida, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, ok? Volta para a ministração logo no comecinho, tópico número 1, orar sempre. Não entendo, as pessoas querem saber o que Deus tem para elas, mas elas não têm tempo com Deus nem para perguntar e nem para ouvir. Olha, gente, já com tempo para a gente perguntar e ouvir, nem sempre é tão fácil, e nem sempre a resposta vem na hora que a gente quer. Imagine para quem não ora. Gente, andar no escuro total. Amém? Se submeta à vontade de Deus. Se Deus disse na sua palavra que alguma coisa você precisa fazer, ou que alguma coisa você precisa deixar de fazer, se submeta. Não resista ao Senhor. Aqueles que resistem a Deus, resistem à sua bênção. Mas aqueles que se submetem, aqueles que são humildes, Deus dá favor e dá graça. Deus dá favor e dá graça. 4. Orar intensamente. Carlos, você está repetindo o tópico de novo. Você já falou sobre isso. Não. Uma coisa é você orar constantemente, ou orar sempre. Outra coisa é você orar intensamente. Porque eu posso orar sempre e fazer aquela oraçãozinha assim. Ah, meu Deus, que dia lindo esse que o Senhor fez, que a tua bênção esteja sobre a minha vida, que a tua graça seja abundante, em nome de Jesus, amém. Uau! Você acha que isso é uma oração? O que adianta você orar isso todos os dias, ou até às vezes 2 vezes por dia? Fala para mim. Então, orar sempre, ou orar constantemente, é um princípio. Mas o outro que é importante é orar intensamente. Lá em Lucas 22:44, que nós lemos, diz assim, em agonia orava mais intensamente, e o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão.
O que acontece, gente? Normalmente, tá? Normalmente, no momento de luta que nós passamos, no momento de adversidade ou as crises que nós enfrentamos, claro, depende muito da intensidade dessa crise. Mas quanto maior a intensidade de uma crise, normalmente as pessoas deixam de orar. Não é que elas oram menos intensamente, elas deixam de orar. Por quê? Porque falta força, parece que falta ânimo, a gente não tem vontade de fazer mais nada. Sabe, eu queria perguntar para você se você acredita que naquele momento que Jesus foi tomado de pavor, que ele se angustiou profundamente na sua alma, porque ele ia receber todos os nossos pecados, ia ser condenado à morte, ia ter que passar por tudo aquilo, ia ter que morrer. Entende? Ia ter que passar por toda aquela situação e você acreditar que ele estava com um desejo muito grande, uma vontade de orar. Eu quero te dizer, gente, ele também passou pelo momento de falar, eu não sei se eu vou conseguir. Mas ele, ao invés de deixar de orar, o que a Bíblia fala? Ele orou mais intensamente. Ele não orou intensamente porque ele sentiu vontade, eu estou sentindo uma vontade de orar intensamente. É porque ele determinou que ele ia orar intensamente. É que ele olhou para aquela circunstância contrária e falou assim, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão. Então, se a crise é grande, então vai ser maior ainda o meu esforço em oração. O problema é que a gente desiste muito fácil, gente. Olha, Hebreus 12:4 diz assim, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Eu creio que, entre outras coisas aqui, o autor de Hebreus estava falando assim, olha, nós não resistimos ainda, né, na intensidade que Jesus resistiu, no sentido de resistir à sua vontade e submeter a de Deus, naquele momento de intensidade da sua oração, porque Jesus orou e, naquela intensidade toda, como se os vasos, né, capilares, aqui, os vasos próximos da pele, na parte mais rasa da pele, esses vasos estourassem diante de um estresse profundo, e aí, junto com o suor, esse sangue se misturasse. Então, o autor de Hebreus está falando, ainda não resistisse até o sangue. Então, gente, nós nunca passamos e jamais passaremos por uma crise como essa que Jesus enfrentou, porque essa crise dele era uma crise que vinha para nos salvar. A crise que ele venceu foi a crise que ele venceu para nos salvar. E muitas vezes a gente para de orar diante de uma situação difícil. Deixa eu te explicar uma coisa, você não vai ter vontade de buscar a Deus. Mas você vai ter que decidir, eu vou buscar, estou cansado, estou com sono, estou abatido, mas eu vou. Isso quer dizer que quando você começar a orar, algo sobrenatural vai acontecer, e o céu vai se abrir, vai descer poder, pode ser até que aconteça, mas eu diria para você que na maioria dos casos, não vai acontecer nada naquele momento. Porque a resposta vai vir. Tudo tem um tempo para se consumar. Mas o mais importante é você estar alinhado com aquilo que Deus quer que você faça. Então, ore intensamente. Orar intensamente, gente, não é orar 3 horas. Porque você pode orar 3 horas repetindo um monte de palavras vãs. Orar intensamente é ir lá no coração de Deus. É adentrar no átrio central. No lugar da presença de Deus. Amém? E por último, para nós fecharmos, não fugir do problema. Lá em Lucas 22, 45 e 46, o que ele fala assim? Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Olha, gente, uma das coisas que é mais comum quando a gente passa por um momento de luta é a gente tentar ter alguma fuga. Tem pessoas que têm estão com um problema no seu relacionamento, seu problema em casa, por exemplo, no casamento, o que o cara faz ou a mulher faz? Passa o dia todo no escritório, até de noite. O cara só volta do escritório para dormir, sob a desculpa que tem muito trabalho. Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos é que trabalho nós vamos ter sempre e em enorme quantidade.
Mas a gente não consegue matar todo o trabalho, resolver todas as coisas que a gente precisa num único dia. Isso nós vamos fazendo dentro de um cronograma, sabendo estabelecer prioridades para que a gente possa, enfim, ser efetivos. Sabe, eu gosto muito quando a Bíblia fala assim, né? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. O que quer dizer isso? Não está dizendo que é ruim eu trabalhar para edificar a minha casa. Está dizendo que se eu usar todo o meu esforço para edificar a minha casa, mas o Senhor não estiver comigo, não adianta nada. E eu gosto muito do texto que fala, né, na sequência, né, de que adianta acordar cedo, dormir tarde, né, comer o pão das dores, quando o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Enquanto dormem, gente. Eu não estou falando para a gente ser folgado, né, ficar em casa e assim, Senhor, ó, eu vou ficar aqui dormindo, o Senhor manda a chuva de bênçãos, paga as minhas contas, todo o telefone, a luz, a água, paga tudo, resolve. Resolve, Senhor, que eu estou aqui dormindo. Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia até fala assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Ou seja, sim, devemos executar o nosso trabalho, mas dentro de um período e que isso não consuma o tempo da nossa família, não consuma o nosso tempo com Deus. Porque senão, gente, ou é fuga, ou nós estamos dando mais prioridade para uma coisa que não é tão importante. Eu gosto muito quando o Luciano Subirá fala sobre isso, principalmente quando ele fala de criação de filhos, falando assim, hoje os pais estão tão preocupados em dar o melhor para os seus filhos, que eles estão privando os seus filhos do melhor que eles poderiam ter, que é a presença dos pais. Por quê? Estão ali, ó, ralando para ganhar um dinheirão para dar a melhor escola, quando muitas vezes não é a melhor escola que vai fazer a diferença. Amém? Esse discernimento você tenha com o Senhor, você ore com o Senhor. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, diante de crises, as pessoas normalmente têm esse posicionamento de fugir do problema. Uns fogem do problema abrindo a geladeira e devorando de baixo em cima. Outros ligam a TV e ficam horas ali. Existem muitas maneiras de você fugir. Uns bebem, outros usam drogas. Isso é uma fuga de um problema? É. Por quê? Porque quando o efeito dessas drogas, quaisquer que sejam, passarem, o problema continua lá. Jesus não fugiu do problema. Os seus discípulos fugiram do problema. Dormiram de tristeza. Gente, o abatimento normalmente vai fazer com que nós venhamos a tentar desistir de alguma maneira e, sabe, a gente vai querer tirar o foco daquilo e colocar numa outra coisa, que é uma fuga. Deus não quer que você ponha o foco no problema, mas Ele também não quer que você tire o foco daquilo e ponha o foco numa outra coisa, camuflando o problema. Deus quer que você enfrente o problema, colocando o foco nele. Porque só Ele realmente pode nos ajudar diante de certas circunstâncias que nós enfrentamos. Perdas que nós temos, sofrimentos, coisas que nos afligem na alma, no profundo do nosso ser. Amém? Lá em Mateus 26, 41, a palavra de Deus diz assim, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava dizendo, olha, vocês vão estar limitados sobre certos aspectos. Vai ter momentos em que as crises vão tentar te fazer você desistir, virar para outro lado e esquecer que ela existe, embora ela está lá. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Jesus mesmo não mascarou esse problema quando ele enfrentou essa crise lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Lá em Mateus 26, 38 diz assim, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Gente, Jesus estava falando, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele sentiu isso. Nós, se não estamos passando por algo hoje, poderemos vir amanhã a sentir. Como nós vamos vencer? Nós não vamos vencer na força do nosso braço, nem no nosso intelecto, nem com as nossas estratégias. Porque essas vitórias, ainda que aconteçam, serão efêmeras. Elas vão passar muito rápido. A vitória que Deus tem para você é uma vitória que vai permanecer.
É uma vitória que vai ser constante. Jesus abraçou essa vitória no Getsemane, antes mesmo da cruz do Calvário. Ali ele venceu. Eu quero te dizer, não importa qual seja a luta que você está passando hoje, ele quer te dar uma vitória aonde você está. Essa vitória pode ser que vai se consumar daqui a algum tempo. Ela vai se consumar, mas ela já existe hoje na sua vida. Amém? Ninguém pode impedir uma crise de acontecer, porque muitas vezes nós nem sabemos de onde ela vai vir. Mas eu posso me posicionar para ter a vitória diante dela, que é através da vida de Jesus, dos seus ensinamentos e principalmente da sua postura, que ele nos ensinou, para que nós pudéssemos colocar em prática e vivermos isso nas nossas vidas. Amém? Eu queria fazer uma oração com você. Eu não sei qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus, eu não sei o nível de problema que você está enfrentando. Pode ser desde algo como eu perdi meu emprego, algo como roubaram a minha casa, pode ser algo como perdi alguém que eu amava, subitamente por minha enfermidade, pode não ser o Covid, pode ser alguma outra coisa. Fui abandonado pelas pessoas que me amam, meu pai e minha mãe me deixaram. Não sei, eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, não sei qual é a perda que pode haver dentro do seu coração. Uma coisa eu sei, só tem um que pode te ajudar. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não vim aqui te oferecer solução para a sua crise. Mágica. Não pense você que ouvindo esse vídeo, né, e vendo esse vídeo, como só de você estar vendo e ouvindo, a sua crise vai sumir e tudo vai se resolver. Jamais. E eu jamais viria aqui para tentar enganar você com relação a isso. Mas eu vim aqui para te dizer que tem uma solução. Uma solução que não está nem em mim, nem em você, mas está em Deus. E se você buscá-lo de todo o seu coração, pode ser que não seja rápido, pode ser que demore. Mas essa vitória vai chegar na tua vida. E se Deus não te der a vitória naquilo que você imagina que é a vitória que você precisa, Ele vai mudar alguma coisa dentro do seu coração, para que você possa viver a vida abundante que Ele tem para você. E quando eu leio esse texto sobre vida abundante, eu não tenho como achar que uma vida abundante é uma vida de perdas e destruição, embora eventualmente possam acontecer. Mas é uma vida de, não importa quais sejam as perdas, maior é o meu ganho. E o meu ganho está em Cristo Jesus. Se você quer mudar a sua história, se você quer ver tudo aquilo que você tem vivido ser transformado, o que você precisa fazer é uma coisa que eu um dia fiz também. Isso não é religião, porque religião não salva o homem de nada. Aliás, se religião fosse a salvação, as grandes religiões, com os seus fanáticos, seriam cheios de coisas boas, mas não são. Eu não estou falando de religião, estou falando de relacionamento com Deus. Que um dia eu comecei a ter com Ele, porque eu não tinha. E foi bastante simples como eu comecei, porque eu dei o passo no sentido de que eu quero, embora não sabia como. E Ele veio e acrescentou o que eu precisava. Eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa noite, uma oração. E não apenas terminando a sua oração achando que tudo vai se resolver, mas que a partir desse tempo você passe a buscar mais conhecer quem é Deus, quem é Cristo Jesus, quem é o Filho de Deus. Mas eu gostaria que você orasse assim: Senhor Deus, eu estou passando por uma crise tremenda, a minha vida está passando por um momento muito difícil, mas eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu creio que Ele tem poder. E eu creio que Ele tem vontade de me ajudar, de me fortalecer e de me fazer vencer. Então hoje eu decido entregar a minha vida e o meu coração diante do Senhor.
para que o Senhor faça morada dentro de mim, para que o Senhor escreva meu livro, escreva o meu nome no livro da vida, e para que o Senhor me ajude a vencer a crise que eu estou passando e aquelas que estão adiante de mim, de modo que eu seja um contigo e o Senhor seja um comigo, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, te peço que busque uma igreja, um lugar onde você possa ser acolhido. Nós temos a nossa comunidade, a IA Church. Você pode procurar no YouTube, pode procurar na internet, de como fazer parte, de como se integrar dentro dessa comunidade. Você pode fazer parte dessa reunião, né, da IA Alfa do Morumbi. Nós estamos abertos para te receber, para orar pela sua vida. Amém? E que essa palavra possa te ajudar a dar um alento, dar uma direção para o seu coração, sabendo que sozinho você não vai conseguir vencer muitas vezes as dificuldades, mas no Senhor Deus, você sempre vai ser mais do que vencedor, independente das circunstâncias. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, Ele manifeste graça sobre você e te dê a vitória, não só nesta crise, mas nessa e em todas aquelas que, porventura, vierem sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Te aguardo para a próxima reunião. Que Deus te abençoe.